compradores do sítio, o que quer dizer que a venda não foi concretizada. Mas, na opinião dos investigadores, indica que havia uma intenção de negociar a propriedade do sítio. O ex-presidente Lula nega que seja dono do sítio em Atibaia, embora tenha admitido usá-lo nos dias de folga. A real propriedade do sítio está sendo investigada pela Operação Lava Jato. Eu volto a conversar com o Murilo Salviano, que está lá em Brasília. Murilo, você tem informação sobre os procedimentos de gravação desses grampos da Polícia Federal? Tenho sim, Cris. Boa tarde novamente para você. O que acontece? Houve bastante polêmica aí em torno desse grampo, envolvendo a conversa da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, porque essa conversa, esse diálogo aconteceu depois que o juiz federal Sérgio Moro determinou o encerramento dos grampos. Nos bastidores, a Polícia Federal disse que seguiu todos os procedimentos adequados, disse que é comum existir esse atraso entre o momento em que o juiz pede o encerramento dos grampos e o real momento em que esses grampos são encerrados pela operadora telefônica. De acordo com a Polícia Federal nos bastidores, o procedimento é o seguinte: o juiz emite um ofício para a corporação da Polícia Federal. A Polícia Federal recebe o ofício, envia um documento então à operadora pedindo o encerramento desses grampos e é depois disso a operadora realmente encerra o grampo telefônico. E todos esses áudios, mesmo depois que o juiz pede o encerramento, todos os áudios são encaminhados ao juiz federal e é então o juiz que determina quais áudios vão ser utilizados no processo. É o juiz que diz sobre a legalidade desses áudios e nos bastidores da Polícia Federal eles dizem que foi isso que aconteceu no caso dessa conversa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. E a gente também teve acesso a toda a cronologia dos fatos, desses pedidos que aconteceram entre o juiz federal Sérgio Moro e a Polícia Federal. É o seguinte, a cronologia aconteceu da seguinte forma: ontem, no dia 16 de março de 2016, às 11 horas e 13 minutos, o juiz federal Sérgio Moro despachou aí determinando o encerramento das interceptações, ou seja, o fim dos grampos telefônicos. Às 11 horas e 44 minutos e 14 segundos, foi o momento em que a PF tomou conhecimento da decisão do Sérgio Moro pedindo o encerramento dos grampos telefônicos. Às 12 horas e 20 minutos e 21 segundos, foi o momento em que a Justiça Federal de Curitiba expediu os ofícios determinando o encerramento dos grampos telefônicos para as companhias telefônicas. Às 12 horas e 43 minutos, ou seja, 23 minutos depois, foi o momento em que a PF tomou ciência dos ofícios que foram expedidos pela Justiça Federal pela interceptação, pelo fim das interceptações. E às 12 horas e 46 minutos, 2 minutos depois, foi o momento em que o e-mail com o ofício judicial que determina a interrupção desses grampos telefônicos foram enviados à companhia Claro, que era a companhia que estava fazendo os grampos naquele momento. E às 13 horas e 32 minutos, ou seja, menos de uma hora depois, foi o momento em que aconteceu o diálogo que está sendo questionado aí entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E às 15 horas e 37 minutos foi o momento em que a Polícia Federal informou a Justiça Federal de Curitiba sobre o diálogo em questão entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. E às 16 horas e 21 minutos foi o momento em que o juiz federal Sérgio Moro determinou o levantamento do sigilo de todo esse procedimento. Ou seja, a gente então conseguiu essa cronologia. Quem passou para a gente isso são bastidores, a gente conseguiu aí nos bastidores dos investigadores dentro da Operação Lava Jato, com a Polícia Federal. Então, de acordo com a PF, todos os procedimentos foram feitos da maneira correta e é comum que exista esse atraso entre o momento em que o juiz federal pede o fim do grampo telefônico e o real momento em que o grampo telefônico é encerrado. E cabe então ao juiz, todos os áudios são enviados ao juiz e é o juiz que determina a legalidade e a utilização desses áudios no processo. Cris. Obrigada, hein, Murilo, por enquanto.